A você, nosso querido aluno, quero te encorajar mais uma vez a se preparar para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, desse domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, o dia do Senhor, o dia em que nós, Igreja de Deus, temos a oportunidade de nos consagrarmos, de voltar o nosso pensamento, o nosso coração ao Senhor. E a Escola Bíblica é um ambiente totalmente propício a isso, onde nós, como cristãos, temos a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então você valorize este momento, que é uma bênção para a sua vida. Quando você chegar na fase adulta, você vai poder ter esse testemunho de do quanto você foi abençoado, do quanto você cresceu na presença de Deus durante as escolas bíblicas dominical. Eu quero te encorajar a pegar a sua revista aí, da classe dos jovens. A gente está estudando, sim, a lição bíblica dos jovens, que tem por título Josué, Tempo de Conquistas. A gente já explicou em aulas passadas, né, o porquê que nós estamos estudando. Nós, quanto juvenis, estamos estudando a lição dos jovens, porque nesse trimestre não foi publicada uma nova revista, né, devido a essa situação que a gente está vivendo de pandemia. Mas isso não nos impede e nem nos lesa de forma alguma, porque é um conhecimento muito rico que eu tenho certeza que vocês estão sendo muito abençoados. Porque eu estou sim, é um conhecimento adquirido que só tem a agregar valores em nossas vidas. Amém? Pegou sua revista? Sua Bíblia está aí também? Separa a sua oferta, vamos fazer, né, o pacote completo. Se ajeita aí na sua cadeira, no seu sofá, não fica deitado, porque a concentração diminui muito quando nós estamos deitados, né? Então vamos nos sentar, vamos nos preparar para esta aula da Escola Bíblica. E, diante de mais nada, vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo traga luz à nossa mente e ao nosso coração. Ore comigo. Santo Deus, nós queremos, Senhor, neste momento, te dar graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Ó Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus, em meio às dificuldades dessa vida, em meio a todos os acontecimentos, Senhor. Mas o Senhor tem permanecido fiel para conosco. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado vida, Senhor. Tem nos dado o privilégio de cercarmos, Senhor, a sua palavra, de nos alimentarmos dela, Senhor, de sermos tremendamente abençoados. Eu peço que Teu Espírito Santo, nesta manhã, Senhor, fale ao meu coração, ao coração dos meus alunos, a cada pessoa que nos ouve nesta manhã, Senhor Deus, ou no horário que for propício, Pai, que o Senhor possa ministrar profundamente, que nós possamos extrair dessa lição verdades para aplicarmos em nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então já deixa o seu like aí no vídeo para não esquecer, manifesta a sua presença aí no chat. Você sabe, né, que nós, quanto professores, temos essa incumbência de gerar um relatório. Então seja nosso parceiro, não dificulte o nosso trabalho. Já coloca aí o seu nome no chat, curte o vídeo, compartilha. Gostaria de resgatar também que nós estamos participando desse desafio, né, de aluno nota 10. E não é para mostrar que nós somos melhores, mas é para mostrar a importância que nós damos à palavra de Deus e o quanto isso é precioso para nós. Então você está sendo incentivado a estar presente na EBD, a estar com sua Bíblia, com a sua revista, a ser um ofertante na casa do Senhor, a trazer um visitante para também ser abençoado com o conteúdo bíblico, a compartilhar para que outras pessoas, mesmo de longe, possam ter acesso a esse conteúdo. Então seja um instrumento, seja um evangelista. Vamos cumprir juntos esse ID que Deus confiou a cada um de nós. Amém? Nós estamos computando e vamos ver, né, quem vai chegar no final desse trimestre com essa bênção, com essa vitória na mão para a honra e glória do nosso Deus. Porque é o desejo de Deus que todos nós sejamos alunos nota 10. Amém? Então, entrando na nossa lição, hoje é a lição de número 5, que tem como tema Confirmando o Conserto. O texto do dia é Atos 7,39, que diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. O objetivo da nossa lição nesta manhã é explicar o significado da circuncisão para os hebreus, expor os episódios fundamentais acontecidos no Arraial Montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu, e mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo.
Então é uma lição muito preciosa, né, que vai nos remeter a acontecimentos que aconteceu com o povo de Israel. E como a gente tem visto aqui, né, não só nessa lição, mas desde a primeira, tudo que aconteceu, como eu disse na aula que eu dei para vocês anteriormente, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então tudo que aconteceu com o povo de Israel, eles são uma figura do que nós estamos vivendo e ainda vamos viver. E de forma geral, de forma assertiva, tudo que Deus instituiu no povo de Israel, nas leis, nas cerimônias, nos ritos, nos símbolos, como é a circuncisão, aponta de alguma forma para Cristo. Então hoje nós temos o privilégio de ler o Antigo Testamento tendo em mente que aquilo ali simbolizava Cristo, a pessoa bendita do nosso Salvador. Então nós somos muito mais iluminados, digamos assim, né? Porque a gente já sabe como tudo aconteceu. É um privilégio que nós devemos valorizar, porque quando o povo hebreu estava lá passando no deserto, eles tinham pouca informação. É claro que eles eram beneficiados com uma presença manifesta de Deus, né? Há quem diga que nunca Deus se manifestou tão claramente. A Bíblia mostra isso, né? Que Deus falava face a face, Deus se mostrava, a voz de Deus era ouvida, né? É até engraçado, assim, alguns episódios, não é nem engraçado, né? Porque é pecaminoso você temer. Quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, aí Deus estava falando, né? E o povo só ouvia a voz de Deus como trovões, como aquela coisa assim assombrosa, né? Então o povo fala com Moisés, não Moisés, fala você com a gente, deixa Deus falar só com você. E é esse o perigo quando você não tem intimidade com o Senhor. Moisés amava ouvir a voz de Deus. Moisés era amigo de Deus, né? Então, diferente do povo que estava na sua incredulidade, que estava no seu pecado. Então, que nós possamos querer esse tipo de relacionamento. Que a gente possa olhar para esses exemplos de Moisés, de Josué, de Abraão e imitar os seus bons feitos, né? As suas práticas que honraram a Deus, porque a gente sabe o resultado, a gente tem esse privilégio. Então, aí para o nosso texto bíblico, o nosso texto em classe, está em Josué, capítulo 5, versos de 2 a 12. Como eu costumo dizer, a gente vai passar ponto a ponto, eu vou ler a maioria das coisas que estão aqui, porque é um conteúdo muito proveitoso, eu peço que você acompanhe na sua revista, havendo alguma dúvida, a gente pode debater depois, falar no nosso grupo de WhatsApp, ou mesmo aí no chat, os professores estão a postos para te ajudarem. Amém? Vamos ler então. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Araote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia o circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã.
Que maravilhoso, irmãos. É um relato muito precioso. E aí na nossa introdução que diz que Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança. A gente lembra lá, né, de que Abraão, Deus fez o chamado a Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra, no meio da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou as 12 tribos, que cai aí nesse povo, né? Só para você se situar aí na história. E Deus fez um pacto com Abraão. Então, Deus... Uma forma, um símbolo, um sinal, né, da aliança de Deus com o povo para você ser reconhecido como um servo de Deus, você deveria ser circuncidado. Era uma ordenança de Deus de que todo macho, é restrito aos homens, claro, né, que todo macho fosse circuncidado. Então acompanhe aí na sua lição. Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens da sua casa, não tinha exceção. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do êxodo, ou seja, da saída da terra do Egito, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, na saída do Egito e no deserto de Sinai. Isso está em Números 9. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja hoje, uma atitude de fé. Mas, ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Ou seja, esse relato aqui nos mostra que teve um momento em que Deus abriu mão. Não era, desde Abraão, né, Deus tinha instituído que o macho de toda a família deveria ser circuncidado, os homens deveriam manter essa prática, deveriam celebrar a Páscoa, mas o povo era rebelde. O povo não estava nem aí para a vontade de Deus. Cada um fazia aquilo que achava melhor. É tanto que a gente vê, né, no caminho rumo a Canaã, um caminho que, um exemplo, né, dava para caminhar. Já pensou? Você está ali um percurso para fazer, que você consegue fazer em um dia. Um dia andando já é muito cansativo, né? Mas pensa, ao invés de um dia, você tem que andar um mês direto. Foram 40 anos, um percurso que eles poderiam fazer em muito menos tempo. Era só fazer uma única coisa: obedecer. Só que cada um fez aquilo que achava melhor. Eles não acreditavam na voz de Deus. Eles não davam crédito a que Deus falava por meio de Moisés. E com isso, eles desenvolveram um coração murmurador, um coração que não se predispõe a obedecer. E com isso colheram as desventuras, né? Eles não chegaram no seu ideal. E aquela geração inteira pereceu no deserto. Foi um castigo imposto, foi a consequência do pecado deles, irmãos. E é assim com a gente também. A gente tem a liberdade, né, de escolher. Você pode escolher não obedecer a Deus. Você pode falar: não, eu não quero ouvir, eu não quero falar, eu não quero sentir, eu não vou nem olhar. Você pode, mas você tem que estar consciente de que você colherá essas consequências. E a obediência, ela atrai a bênção de Deus para você. Agora, a desobediência repele. Então, que nós possamos criar, desenvolver um coração obediente. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar em nós. Porque nós naturalmente não queremos obedecer a Deus. Nós naturalmente somos desobedientes, porque a gente quer agradar a nós mesmos, né? Igual nessa manhã. Por certo, se você fosse dar ouvido à sua carne, você estaria dormindo. Eu estaria dormindo, porque a gente está com sono. 9 horas da manhã, domingo, né? Você ficou talvez no ritmo a semana toda lá, acordando cedo, fazendo suas atividades. Aí chega no domingo, você quer descansar, você quer dormir até mais tarde. Mas porque você entende que o domingo não é nosso. O domingo é do Senhor. Nós, quando cristãos, devotamos esse dia ao Senhor. O Senhor nos dá a liberdade de viver a semana, né? Envolta as nossas atividades, ainda que tudo que a gente faça é feito diante de Deus, é feito para Deus, né? Mas o domingo em específico já tem esse nome, né? Dominicus, o
dia do Senhor, é o dia que nós, como igreja de Deus, nos devotamos a Deus. Então, se a gente deixar o barco correr, a gente nem acorda para beber, a gente fica dormindo até mais tarde. Mas porque nós queremos ser obedientes, a gente se esforça. Então, a obediência é um esforço que cada um de nós precisa fazer. Então, aí o ponto 1 da nossa lição, que diz que circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, só para vocês se situarem, hoje em dia ninguém usa esse termo, né? Essa prática ela ainda é feita, mas na nossa sociedade ninguém fulano é circuncidado. Mas os meninos talvez alguns até já passaram, porque é muito comum essa cirurgia, né? É conhecida como a cirurgia de fimose, que é tirada a pele do órgão sexual masculino. Então, era essa prática que deveria ser feita em todo menino, em todo macho, né? Em todo homem do povo de Israel. Nós mulheres fomos livres, né? Dessa prática aí. A circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne, capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. Isso aqui é um ponto interessante, né? Não é que a circuncisão em si era por si só, né, tinha o seu valor, mas a circuncisão era um símbolo de que aquela pessoa obedecia a Deus, de que aquela pessoa levava em consideração a ordenança de Deus. Então, a circuncisão, aquele corte feito lá no seu órgão sexual, era uma forma de diferenciar quem era povo de Deus e quem não era povo de Deus. E hoje, o que nos diferencia? O que te diferencia de alguém que não serve ao Senhor? Essa resposta eu gostaria que você desse para você mesmo, aí no silêncio do seu coração. O que diferencia você de uma outra pessoa que não tem o temor de Deus? É importante fazer essa reflexão. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, embora naquele tempo já existissem os instrumentos de bronze, mas não de ferro. Haja vista vivesse no final da Idade de Bronze. O ponto 2 aí, uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Então, esse ponto aqui que ele falou de Moisés e a esposa dele, um momento, né, da história em que Deus está virado com Moisés, porque Moisés não circuncidou o filho. Então, naquela coisa assim, tem várias explicações, né? Pode ser que a esposa não queria que Moisés circuncidasse o filho, porque era uma coisa agressiva, né? Talvez ela achou que ele fosse matá-lo. Mas enfim, por algum motivo, Moisés não circuncidou o menino. Aí quando a esposa dele viu que o negócio estava feio mesmo, que ela estava a ponto de ficar viúva, ela foi lá e deixou o menino ser circuncidado. Então, a ira de Deus se aplacou. E sabe o que isso mostra pra gente? Pode ser uma coisa assustadora, né? Nossa, mas Deus ia matar Moisés? Como assim? Que Deus irado é esse? Ainda bem que agora já passou, estamos na graça, né? Ufa! Não estamos naquele tempo mais. Mas será? Será que esse Deus mudou? Será que esse Deus agora, quando ele vê a gente no nosso pecado deliberadamente, ele faz assim, não, tudo bem, não ligo para isso mais não, minha ira já passou. Se a gente crê que o nosso Deus é imutável, não, isso não existe. Se nós cremos na verdade de que o nosso Deus não muda, de que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente, essa não é uma verdade. O nosso Deus continua se irando contra a desobediência. O nosso Deus continua se irando contra o
nosso pecado. Irmãos, o nosso Deus continuou com o mesmo grau de moralidade, de santidade. E nosso Deus é um Deus 3 vezes santo. E quando ele vê o homem entregue aos seus pecados, o homem que principalmente nós, né, que dizemos que o servimos, que somos os seus servos, e deliberadamente nos entregamos a práticas pecaminosas, nós estamos incorrendo em grande risco. Mas vamos lá então. Hoje, só para a gente exemplificar, por que Deus não te destrói? Porque você é um pecador, correto? Eu sou pecador, eu falo de você porque eu sei de mim. Se Deus fosse levar em consideração os pecados que eu cometi, nossa, segundos atrás já era suficiente para poder me condenar eternamente no inferno. Porque não é pelo tanto de pecado que se faz, mas é pelo grau de santidade de Deus. O parâmetro não sou eu, porque o meu grau de julgamento é relativo, né? Nem foi tanto assim. Para mim, roubar é roubar um banco, mas se eu pegar um negocinho, não é nada a ver não, ninguém nem vai sentir falta. Mas para Deus não tem esse, grandão e pequenininho. Não, Deus é santo, santo, santo. Para Deus é tudo pecado. Então por que esse Deus santo não nos destrói, não nos fulmina com a sua ira? Porque nós estamos escondidos, nós estamos guardados atrás do sangue precioso de Jesus. Jesus é a nossa circuncisão. Jesus é o nosso escudo, né, contra a ira de Deus. Quando o Senhor olha para nós, para alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, seu Filho, Ele não vê os nossos pecados. Ele vê o sangue precioso de Jesus. Mas Ele nos alerta: ai daquele que pisotear o sangue da aliança. Então nós podemos nos beneficiar desse presente, dessa graça que nos foi dada gratuitamente, com um preço muito alto, pago por outro, que foi o nosso Senhor. Nós temos este benefício e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de andar em santidade diante desse Deus, que é 3 vezes santo. Amém? Continuando aí, então, o terceiro ponto aí, uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para o guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes chamando de incircunciso. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel, e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Das nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícias humanas sem a aprovação do Senhor para nada serviriam. Isso é muito precioso, irmãos. Como a gente já viu aqui, né, a circuncisão, hoje a gente não precisa mais circuncidar, né? Esse ato não é requerido de nós. Mas a obediência é uma condição da qual a gente não pode abrir mão. Não tem como servir ao Senhor sem obedecer à vontade dEle. Então, a obediência a Deus, a devoção ao nosso Deus, a gente se voltar para aquilo que Deus quer que nós façamos, é um sinal, é o que demonstra que nós não somos como os incircuncisos, né? Ele falou aqui de Davi, lembra que Davi falou para o gigante? Quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o povo do Deus vivo? Porque Davi sabia que aquele homem não pertencia ao povo de Deus, ele era o inimigo de Deus, ele não tinha o sinal, ele não tinha a marca da circuncisão. Então, hoje, a gente olha em volta, a gente vê pessoas que são incircuncisas de coração, porque elas não estão aptas a obedecer a Deus. Elas não são predispostas a obedecer à vontade de Deus. Elas vivem segundo seus próprios corações. Elas dão vontade de beber, elas bebem, dá vontade de comer, elas comem, dá vontade de fazer qualquer coisa, elas fazem, sem ponderar. Diferente de
nós que muitas vezes têm vontade de comer, de beber, de fazer outras coisas, como as pessoas que são incircuncisas de coração. Mas porque o nosso coração é submetido à vontade de Deus, a gente pondera. Será que isso é a vontade de Deus? Será, juvenil, que a sua vida, a vida que você tem vivido, as escolhas que você tem feito, é de acordo com a vontade de Deus? Lembrando sempre que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu costumo pensar assim, poxa, mas se o meu coração não está se agradando com a vontade de Deus para o meu presente agora, é porque o meu coração está errado. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus quer sempre o melhor para mim. E o melhor para mim é que eu esteja num estado de obediência, de submissão à vontade dele. Porque lá na frente a gente colhe os frutos dessa obediência. Ainda que no presente a gente não entenda. Então, mesmo que você seja contrariado algumas vezes, porque a gente se contraria, né? Porque nós somos egoístas, a gente quer do nosso tempo, do nosso jeito. Mas o nosso Deus não é nosso servo, ele é nosso Senhor, né? E ele faz tudo como lhe apraz, para a glória dele e para a nossa edificação. E isso é maravilhoso. Aí o ponto aí da revista é o que eu penso, né? Por que razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo tempo sem ser circuncidada? Deus deixou eles viverem da maneira como eles achavam que era. Era um povo entregue aos seus pecados. Então Deus permitiu. Deus não teve um compromisso com aquele povo naquele período. Porque Deus havia instituído lá, desde Abraão, o que era para ser feito. Então, e é terrível, irmãos. É terrível quando Deus lança um povo, lança um homem, uma mulher, à sua própria sorte, aos seus próprios pecados. É terrível isso. É uma coisa que nós precisamos temer. Nós precisamos cuidar, porque Deus é um Deus longânimo, né? O que é a longanimidade? É uma paciência esticada, né? Imagina se alguém muito bravo, mas dá aquele respiro bem assim, ó. Então, é mais ou menos isso. Então, Deus tem uma paciência esticada. Deus é muito longânimo. Ele demora muito para julgar um povo. Nós somos provas disso, né? Porque quantos motivos a gente já deu para Deus acabar com a nossa vida, né? Porque a gente vive em pecado, a gente vive em desobediência, mas Deus é longânimo. Deus vai dando oportunidade. Deus envia professores da escola bíblica dominical. Deus envia os pastores pregando na quarta, na sexta e no domingo. Deus envia nossos pais, nossos cônjuges, nossos irmãos, pessoas falando, pregações que a gente ouve, tudo nos alertando. Olha, abandona o seu pecado, se arrepende, se volta para Deus, cresça em santidade, faça a vontade de Deus, você vai crescer assim é morte. Não dê ouvidos ao pecado, o pecado oferece vida, mas o pagamento é morte. E a gente, não, isso aí eu sei o que eu estou fazendo. Chega um momento que a gente é entregue. A gente não, tem misericórdia. Mas chega um momento em que o pecador, que Deus entrega o pecador ao seu próprio pecado. E aí é terrível, porque é um caminho sem volta. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Aquela geração inteira pereceu no deserto e não teve a oportunidade de adentrar a terra de Canaã, a terra prometida. Já pensou isso acontecer com a gente, irmãos? Nós estamos aqui peregrinando, né? Na nossa caminhada cristã, vindo à igreja regularmente, fazendo a nossa leitura devocional, orando, jejuando, cumprindo os ritos, né? Como o povo de Israel cumpriu os ritos, eles eram circuncidados. Todos os homens lá tinham o sinal da circuncisão, isso aí estava ok. Circuncisão, ok. A gente, Bíblia, ok. Leitura, ok. Escola bíblica, ok. Mas o coração, não ok. E o coração não ok, lança todo o resto no lixo. Então aquela circuncisão externa não foi suficiente para concluir aquela trajetória, porque o que Deus quer é que o externo seja uma consequência do interno. Mas o interno não havia acontecido, eles não tinham um coração obediente. Então nós precisamos cuidar para que a gente não seja apenas um emaranhado de obras externas, né? De feitos externos. Eu vou cumprir o que
estão me falando aí para ninguém ficar me cobrando, porque eu detesto que me cobre. Mas nós estamos fazendo isso diante de Deus, diante de um Deus que conhece o nosso interior, diante de um Deus que nos criou. Então é perda de tempo. Vai chegar um momento, e é um versículo que assim, é uma passagem assim que faz tremer as espinhas, né? Como costumo dizer. Que um dia nós estaremos diante de Deus e serão julgados todos os segredos do coração do homem. Pensou? Meu Deus, assim, como que Deus pode amar alguém como eu e alguém como você? Porque Deus sabe dos segredos do seu coração. E haverá um dia em que esses segredos serão manifestos. Então, mais um motivo para a gente estar assim, ó, escondido atrás da justiça de Cristo. Porque se não for a justiça de Cristo, amados, perdemos. Se não for a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há ninguém que fique de pé diante desse julgamento. Então, não caia nesse erro, não pense que há uma forma mais suave, não. A porta continua estreita, o caminho apertado. Mas é possível passar com o nosso Senhor Jesus ao nosso lado. Até rimou, né? Vamos continuar a lição. O segundo ponto aí da lição, um lugar chamado Gilgal. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Pensa, é uma cirurgia muito dolorosa, né? A pessoa com faca de pele lá no órgão sexual, cortar lá a pelinha assim. Eles tiveram que ficar um tempo lá se recuperando, né? Mas aquele ato simbolizou que o opróbrio, o escárnio, o pecado que eles traziam lá do Egito foi retirado deles. Então foi uma, como a gente está vendo aqui, né? Não é que a circuncisão em si, mas o ato deles se deixarem circuncidar demonstrava que eles estavam querendo fazer a vontade de Deus. Ponto 2 aí, lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo, tirando naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devidas às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para um novo capítulo na história do seu povo. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem inseridos no pacto espiritual. Então chegou o momento em que Deus, antes de eles adentrarem a terra prometida, primeiro a consequência veio, né? Aquela geração que saiu do Egito lá, que saiu com Moisés, né? Rumo à terra de Canaã. Por causa do seu coração endurecido, da sua falta de obediência ao Senhor, milhares de pessoas padeceram, morreram no deserto e não tiveram a oportunidade de chegar nesse dia de adentrar a terra de Canaã. Mas em meio a essa caminhada de 40 anos, outras crianças foram nascendo, uma outra geração foi surgindo. E com essa nova geração que Deus restaurou o pacto, que Deus os inseriu nesse pacto espiritual. Então, para que isso, como símbolo disso, o Senhor Deus, por meio de Moisés, né, circuncidou toda aquela geração antes deles entrarem. Isso aconteceu lá em Gilgal, antes deles entrarem na terra de Canaã. Ponto 3 aí, lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, que foi a lição passada, né? Os hebreus armaram em Gilgal o seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água nem de comida. Há um tempo na vida dos servos de Deus que as coisas
caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Há quem diga, né? A gente sabe por experiência, irmãos, que deserto é lugar de passagem. Não é o nosso destino final, não é o deserto, né? Então Deus permite que nós passemos pelo deserto muitas vezes. E muitas vezes com um propósito que a gente não vai entender agora, talvez só na eternidade. Ou talvez a gente entenda, Deus nos dê esse privilégio, né? De entender o porquê que Ele fez assim. Mas Deus permite muitas vezes que passemos por desertos para nos provar, para nos amadurecer, para nos fazer crescer em algumas áreas que de outra forma nós não cresceríamos. Então Deus tem propósitos mais elevados do que os nossos. Mas deserto é um lugar de passagem. Então, às vezes, como no caso aqui do povo de Israel, nós podemos determinar, por assim dizer, né, o tempo, se vai ser rápido, se vai ser velocidade mínima, média ou rápida. É de acordo com a nossa obediência a Deus. Então a gente precisa ter um coração predisposto a obedecer ao Senhor para que a gente possa alcançar esses propósitos logo, né, e sair desse deserto. Mas também há um outro tipo de deserto. Há deserto em que o próprio Deus coloca a gente lá, né? Mas há deserto que não é bem que é deserto, mas não é bem Deus colocando. A gente vai para o deserto como uma consequência da nossa desobediência. Por conta das nossas escolhas erradas, a gente incorre, né, em algumas situações muito difíceis. Então a gente precisa sim se voltar para o Senhor em arrependimento, não é em peso na consciência e no outro dia eu estou lá no mesmo caminho. Não, arrependimento é você mudar drasticamente. Você estava fazendo uma coisa, você risca aquilo da sua vida e vai praticar outra totalmente diferente. Você estava lá rumo ao sul, você vai rumo ao norte. Entende? É totalmente oposto. A prova de que nós nos arrependemos daquele pecado é se nós estamos andando numa direção contrária à que estávamos vivendo. Então, a esse tipo de arrependimento, Deus aceita e nós recebemos o perdão de Deus e somos restaurados. Então, não fique no deserto. O deserto é lugar em que falta comida, falta água, faz muito frio, faz muito calor. Não é uma condição para ter uma vida saudável. Então, vamos para Canaã. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares de pessoas morressem no deserto, que é o destaque aí da lição. Então, que nós não sejamos contados com esses milhares que morreram na peregrinação no deserto, mas que nós sejamos contados com a geração eleita que adentrou a nossa Canaã celestial, de mãos dadas com o nosso Cristo. Pense aí. O ponto 3 é a nossa lição. A celebração da Páscoa, a primeira Páscoa, foi estabelecida por Deus sobre a orientação de Moisés. Está lá em Êxodo 1, 2 e 1 e 20. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abíbio, ou de Nisã, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães ázimos e ervas amargas, e isso apressadamente. Haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro a marcar os umbrais, as vergas da porta. É uma simbologia muito graciosa, né? Como a gente falou aqui no início da lição. Tudo que aconteceu aponta para Jesus. Então, a gente tem esse privilégio, porque a gente sabe do que está se tratando, né? Então, depois das pragas, né, que Deus enviou lá contra Faraó, contra o povo do Egito, a última foi essa, em que Deus ordenou, né, que cada família lá matasse um cordeiro, né, comesse e deu lá especificações, deveriam comer com pães ázimos, né, ou seja, pães sem fermento, com ervas amargas, e deveria pegar aquele sangue de ter matado, né, o sangue que saiu daquele animal que foi morto, e passasse nos umbrais, ou seja, lá nas vigas da porta, né? Porque na noite sairia o anjo da morte e visitaria todo aquele arraial, todo aquele lugar, todo o Egito. E naquela porta onde não estivesse aquele sangue passado, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito daquela família. Isso dos humanos até os animais. E foi o que aconteceu.
O povo de Israel foi guardado por aquele símbolo, né? Aquele sangue passado nos umbrais da porta. E o povo do Egito, inclusive o filho de Faraó, o primogênito de Faraó, foi morto. E foi daí que Faraó liberou o povo e depois voltou atrás. A gente conhece toda a história, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que aquele sangue passado naquela porta, no umbral da porta, foi suficiente para aplacar, para impedir que o anjo da morte entrasse naquela família e matasse um ente querido, matasse o filho mais velho, né? E hoje o que nos salva? O que nos livra, né, dessa condenação? É o sangue precioso de Jesus. Por isso que quem tem Cristo tem tudo. Por isso que nós somos tão privilegiados, porque nós somos, é o que a gente já viu aqui, nós temos motivos suficientes para Deus nos julgar e nos condenar, porque é isso que as nossas obras merecem. Nós não somos bons, nós somos miseravelmente ruins, nós somos terríveis. Até quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o mal. Até quando a gente acha que está certo, nossa, agora eu estou muito santo, gente, eu tenho muito orgulho em ser humilde. É mais ou menos isso, não tem? É tudo acompanhado de muita iniquidade. A gente está no meio muito iníquo, a nossa carne é muito iníqua, ainda que a gente esteja lutando para ser santo. É o diferencial, né? A gente luta para fazer contrário a essa inclinação pecaminosa. Então, se fosse por conta do nosso esforço, ninguém se salvaria. Quem se salvaria diante de Deus se fosse por um esforço de fazer o que é certo? Mas é por a nossa salvação, a nossa saída desse problemão todo que a gente arranjou desde Adão e Eva lá, que a desobediência sempre vai gerar a morte, o pecado sempre vai gerar a morte. Deus falou isso para Adão: Adão, não come, meu filho, porque o dia que você comer, você vai morrer. Aí Adão achou que sabia melhor que Deus. Ah, não, mas Deus acho que não está falando sério não, né? Comeu, morreu, né? E a gente acha a mesma coisa. Ah, não, obediência não, acho que isso é opcional. Aí você desobedece e paga o preço por aquilo, e muitas vezes com a própria vida. A gente vê isso todos os dias. Então, voltando aqui ao raciocínio, se fosse só por conta das nossos esforços para sermos salvos, não haveria um que se salvasse. O céu não ia contar com a nossa nova presença, né? Mas porque nós temos um sangue que foi vertido, que foi derramado, um sangue puro, um Deus que se fez homem e que suportou a ira de Deus contra os nossos pecados, porque nós estamos lavados, porque quando Deus olha para nós, Ele vê esse sangue derramado e que é por isso que nós não somos destruídos, é por isso que Deus não nos consome em sua ira. Então, antes de você se assustar, mas como assim? Deus não é amor? Deus não é amor? Como que se Deus fulmina, mata pessoas? Irmãos, a prova do amor de Deus é que Ele nos amou, ainda que eu e você não tenha nada para oferecer a Deus. O que você tem aí que você pode dar para Deus que Deus já não tenha? O que eu posso dar para Deus que o Criador dos céus, de tudo que existe nas galáxias, em todo o universo, em tudo que respira, nos céus e na terra, no mar, debaixo da terra, Deus tem tudo, Deus tem todos, todo o domínio, Ele sempre teve. Deus não fez a mim e a você porque Ele estava sentindo falta de alguma coisa. É graça. Ele nos fez e Ele se importou em nos salvar. Ele entregou o seu filho, o seu bem mais precioso. Ele entregou o seu filho querido para morrer na cruz e para suportar, sem anestesia. Pra gente é terrível. Quem já assistiu esses filmes, né? A Paixão de Cristo, né? A gente vê lá a encenação, né, de como foi lá a crucificação de Jesus. É uma coisa que nem dá para olhar, aqueles cravos sendo encravados no meio da mão ou aqui, enfim, no pé, aquela lança, aquele chicote que tinha pontas de ossos na ponta, né, que quando batia, quando arrancava, saía pedaços de carne. Ele foi moído, ele foi dilacerado fisicamente, né, todo ensanguentado. Depois, a cada respirada que ele dava naquela cruz,
ele era mais sufocado com aquele todo estrago, né, que os romanos fizeram com o nosso Cristo. Mas, não desconsiderando todo esse sofrimento físico, porque foi muito terrível, mas além disso, o próprio Deus, o Pai de Jesus, ele despejou sobre Cristo a sua ira devida a todos os pecados que toda a humanidade, pelos séculos dos séculos, cometeram. E foi Cristo quem pagou o preço. Isso com certeza doeu muito. E doer muito é uma palavra muito pobre. E é o máximo que eu consigo dizer aqui. Então, o preço que Jesus pagou por nós, irmãos, é algo que não pode ser mensurado, expresso em palavras. Nós ficaremos toda a eternidade tentando entender a grandeza deste amor, desse Deus maravilhoso, que se importou em chamar você, que se importou em chamar a mim para perto dele. Amém? Vamos então aí correr com a nossa lição. O ponto 2 aí, a Páscoa, o memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito, que a gente falou agora há pouco, né? E a segunda vez aconteceu no deserto, um ano depois, conforme Números 9, 1 e 2. E agora a terceira vez, quando aportavam na terra prometida. Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. A conclusão aí da nossa lição: os hebreus precisavam fazer a sua parte no concerto com Deus. E, infelizmente, contudo, na maior parte do tempo, andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Que maravilhoso isso, né? Aquela geração, como a gente viu aqui, teve uma geração que infelizmente pereceu porque não se arrependeu, não se voltou para o Senhor, ainda que o Senhor o chamou deveras vezes. Mas houve uma geração que nasceu no deserto e que estava ali, prestes a entrar na terra de Canaã. E aquela geração Deus deu a oportunidade, assim como Ele deu a mim e a você, de sermos circuncidados no nosso coração. Então, a minha pergunta, a minha reflexão nesta manhã: será que o nosso coração de fato é circuncidado? Será que nós temos o sinal de que nós somos o povo de Deus? E como você pode saber disso? Você anda em obediência ao Senhor? Eu não estou perguntando se você é perfeito, se você nunca falha, se você é impecável. Esse é o nosso alvo. Nós precisamos sim lutar para isso. A gente precisa morrer tentando. Eu costumo dizer que quando Cristo voltar, eu quero que Ele me encontre assim, suando, mas lutando para ser santo. Mais santo hoje do que eu fui ontem. Esse tem que ser o meu alvo todos os dias. Ainda que eu saiba que é impossível a gente ser 100% aqui neste mundo. Mas o que nos diferencia de alguém incircunciso é porque a gente luta para ser santo. Então você tem esse sinal? Seu coração é circuncidado? Você é obediente à vontade de Deus? Eu rogo ao Senhor para que sim. Para que você possa, assim como o povo de Israel, mas uma Canaã muito mais maravilhosa. Uma Canaã celestial, o céu de glória reservado para aqueles a quem o Senhor chamou. Aqueles a quem cresceram, aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo. Aqueles que passaram suas vidas crescendo em santificação.
Então a minha oração é para que você, juvenil, não importa a idade, você pode ter 1 ano de idade, você pode ter 15, 17, como é a idade de vocês, ou 60, 80, 90 anos. O nosso compromisso com Deus deve ser um só. E você será julgado de acordo com a luz e a oportunidade que o Senhor tem te dado. Então que você não desperdice, que você não endureça o seu coração, como aquele povo no deserto endureceu. E que você usufrua de tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que lhe obedecem. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Não troque isso por migalhas. Não seja afoito. Não queime etapas. Não queira fazer do seu jeito, porque do seu jeito não vai dar certo. Vai por mim. Vai por mim não, melhor. Vai pela palavra de Deus. Vai pela palavra de Deus. Porque ela é a verdade e ela é luz, lâmpada para os nossos pés, né? Ela ilumina aqui onde nós estamos e ela é luz para o nosso caminho. A gente vê lá longe. Então, seguir pela palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, eu quero te agradecer por esta aula, Senhor, por ter falado ao nosso coração. Eu peço que o Senhor continue falando ao coração, Senhor, de cada pessoa que me ouve nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, Deus, a ter um coração obediente, Deus. Que o Senhor nos dê, Pai, um coração predisposto a obedecer ao Senhor. É a oração que eu te faço, meu Deus. Continua conosco, Espírito Santo. Nos guarde neste dia, nos leve mais à noite até a sua casa, para que juntos possamos aqui, Senhor, celebrar o teu nome, prestar um culto que seja agradável a ti. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome santo de Jesus, a quem nós muito amamos e servimos. Amém? E eu quero te dar a oportunidade neste momento de ofertar na escola dominical, que você possa fazer uso aí dos meios que irão aparecer aí na nossa telinha, pelo PicPay, por transferência, né? Que você possa dar a sua oferta ou trazer no culto também presencialmente. Nós estamos tendo sim os cultos presenciais, seguindo todas as recomendações de segurança, né? Mas que você não deixe de ofertar, que você possa ser abençoado, né? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então que você possa completar esse ciclo de aprendizado, né? Que você possa ser generoso também dando a sua oferta, porque isso muito abençoa a obra de Deus e nos dá condições de manter essa estrutura para abençoar muitos outros, tá bem? Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar, de curtir o vídeo, né? De abençoar outras pessoas também com o conteúdo. Amém? Esperamos vocês na próxima aula e que Deus abençoe.